Olá, concurseiro, concurseira! Chegamos! Mais uma prova atualidades para você. Vamos tratar hoje de um dos grandes sonhos da humanidade, tá certo? De uma maneira bastante diferente, que o ser humano sempre buscou, sempre sonhou, desde Ícaro, voar. Só que dessa vez, voar muito mais longe. Vamos tratar justamente do ser humano em Plutão. Como assim? O ser humano em Plutão? O ser humano chegou lá? Já explico por que dei este título a este nosso encontro. Algumas ressalvas aqui antes de eu passar para o nosso tema. Onde você vai usar isso? Por que este tema de atualidade é importante? Por que ele é relevante? Tecnologia da informação, indiscutível. Teve tecnologia de informação, um concurso para o segundo semestre de 2015 e todo o ano de 2016, você vai ter que saber sobre a nave que foi levada, ou melhor, que chegou até Plutão. Tudo bem? Não tem como fugir disso. E é claro, a gente pensando aí, desde Guerra Fria, que nós vamos ver na sequência essa ideia. Mas olha lá, por favor, acompanhe nos slides comigo para ajudarmos nesta ideia. Veja ali. Sim, nós vamos tratar, só quero te dar a fonte. Isso caiu em todos os jornais, mas eu vou dizer que eu vou usar BBC Brasil, tá? Em português, falando sobre esta missão da NASA para chegar a Plutão. Como assim chegar a Plutão? Esta navezinha aqui, ó, que chegou lá pequenininha, diante dos grandes ônibus que nós temos, para descobrir o quê? Para fotografar Plutão, que foi rebaixado a planeta anão, mas começa a recuperar sua dignidade. Claro que isso é uma brincadeira, né? Começa a recuperar sua dignidade a partir desta viagem. Fizeram até essa charge aí, né? Compararam a estrela do Darth Vader, a estrela do mal, até que se parece, né? Principalmente por causa desse ponto aqui. Essa foi a comparação. O pessoal é mágico na internet, o pessoal é mágico. A coisa acabou de acontecer, dá a impressão que eles se antecedem aos fatos. Pessoal, a viagem ao espaço... Peraí, chegamos na nossa atmosfera. Mas vindo lá do sonho de Ícaro, aquela história que você conhece, de que ele voou até muito perto do Sol, daí derreteu a cera das asas que ele tinha feito, ele acabou caindo e toda a questão da mitologia. Passamos muito tempo pensando em voar. Aí vieram alguns balões, até que vem um brasileiro, Santos Dumont, muda a história do mundo inventando o avião. E assim, ficamos com o avião até 1957, quando os russos lançaram o Sputnik. Na sequência ao Sputnik 2, né, falando do próximo, colocaram daí um primeiro ser vivo, que é a cadela Laika. Bom, até aí eles já tinham massacrado a corrida espacial perante os Estados Unidos. Já tinham derrubado os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava para trás. A coisa fica mais perplexa quando eles colocam Yuri Gagarin em órbita. Aí vem Kennedy e diz o seguinte, faz um grande discurso, né? O Kennedy, aquele homem alto, forte, olhos claros, bonito, casado com uma mulher divina, Jacqueline Kennedy, que transformar-se-á em Onassis, casando depois quando ele morre, vem e faz uma proposta aos estadunidenses. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E faz um desafio. Em uma década, em 10 anos, colocaremos um homem na Lua. E assim o fizeram. Bom, a briga continua e a gente sabe isso, durante a Guerra Fria a coisa se expandiu. Não se imaginava
há 9 anos, nós não imaginávamos, já vou pedir para colocar um videozinho para nós assistirmos. Há 9 anos não imaginávamos que iria dar certo o que aconteceu no mês de segunda quinzena do mês de julho. A chegada de uma nave brasileira em Plutão. Isso é espetacular. A chegada desta nave em Plutão e fotografá-lo. É isso que é. Vamos ver primeiro a saída dessa nave, porque eu lembro disso, mas ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Solta para nós lá, por favor. Este é o lançamento, né, da nave, que vai levar a novos horizontes. Ela ganha este nome. And liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. Plus 15 seconds. Everything continues to look good as the Atlas V vehicle climbs away from Florida's east coast. The 5 solid rocket strap-on boosters are burning just fine, sending the New Horizons spacecraft on its way to the very edge of our solar system. Pode deixar por trás isso? Volta para mim. T plus 35 seconds. Concurseiro. Então você está vendo aí, até está no fundo, a imagem da New Horizon indo em direção ao Plutão. Isso tem 9 anos que aconteceu, que ela foi lançada. Viajando a uma velocidade de 50.000 quilômetros por hora. A maior velocidade que o ser humano atingiu foi na volta para a Terra usando o ônibus espacial, mas daí se atirou de lá usando a força da gravidade. Agora nós lançamos uma nave a 50.000 quilômetros por hora e mesmo assim demorou 9 anos para ela chegar em Plutão. Acompanhe o mapa comigo aqui que eu quero mostrar para vocês, por favor. Dá uma olhadinha lá nesta viagem. Pode colocar para... Saímos, nós somos aqui, ó, tá o Sol, a nossa estrela, né? Daí temos na rota aí Mercúrio, Vênus e a Terra nesta pontinha. Lançamos esta nave, viajando aí 50.000 quilômetros por hora, ela vem e dá alguns giros aqui. Demora 4 horas na velocidade da luz para as informações chegarem, né? Depois ela devolve essa informação para nós na velocidade da luz. 4 anos para chegar no... É engraçado, né? Plutão, um superlativo, mas é o planeta anão. Tem muita coisa para sabermos dele. Ainda vamos ter que descobrir. É só um pontinho aqui, até está difícil para você observar, né? Mas olha a viagem que esta nave fez. Espetacular. Muitos alunos me perguntam, para quê? Para que ir para a Lua? Para que Pessoal, quanto mais longe como seres humanos nós pudermos enxergar, mais próximo, as coisas mais próximas, as coisas mais minúsculas nós vamos entender. Exatamente isso. Quando aprendemos a ir para a Lua, começamos a ver o quê? A nanotecnologia. Ampliou nossa capacidade de telescópios, de microscópios, tudo isso se amplia, a coisa é inversa. Enxergamos longe, enxergamos perto. As coisas até... Temos noções agora do que é uma partícula subatômica. Pense que há 100 anos, as coisas menores que existiam seriam células, bactérias. Daí a pouco tempo falávamos em átomos. E eu lembro, nunca vou esquecer de um professor que, eu lembro que eu levantei a mão, professor, que diabo é isso, átomo? Falou, é uma coisa muito pequena. Falei, mas eu não entendo. Daí ele falou assim, você consegue imaginar todas as pessoas do mundo? E na época o mundo tinha uns 4 bilhões, não 7 como hoje, não é tanto, mas é uns 4 a 5. Você consegue imaginar todas as pessoas do mundo? Falou, isso eu consigo. Imagine se todos nós fôssemos do tamanho de um átomo. Você consegue? Até aí não. Falou, bom, se todos nós formos do tamanho de um átomo, eu coloco todos para viver na ponta dessa caneta e dá para construir uma cidade. É uma coisa absurda imaginar isso, átomo. E já tem partículas subatômicas.
Por que conseguimos pensar isso? Porque enxergamos longe. Então, esta ideia você precisa guardar. Combinado? Vamos continuar aqui para explicarmos justamente alguns pontos importantes. Vale a pena ir até Plutão? Vamos lá. Peguei, como disse, da BBC. Por que vale a pena esta viagem? Para começar, esse é o último dos planetas chamados planetas clássicos, tá? Aqueles planetas da briga lá do geocentrismo, do heliocentrismo, a ser visitado. Se nós conseguirmos visitar isso por uma missão espacial, daqui a algum tempo o ser humano pode morar em algum lugar assim. Nós podemos desenvolver tecnologia. Outro ponto, por que essa missão, o que essa missão espera? Vamos lá. Isso aqui é dados da NASA. Em seu ponto mais próximo a New Horizon, ou Novos Horizontes, o nome foi muito sugestivo dessa nave, Novos Horizontes. Ah, desculpa, eu devia ter falado isso lá no início, antes de eu voltar aqui. Quando você viu a saída da nave decolando, teve aquela contagem normal, né? E o locutor fala ao fundo, é lançado a New Horizon, ou Novos Horizontes, para chegar em Plutão. Continua tudo bem. Você percebe que ele vai falando, o lançamento foi bom, até quando você pode ver esse vídeo no YouTube, ele acaba desaparecendo no espaço e esses dias, no final do mês de julho, vem um resultado. Pode voltar lá, por favor? Olha ali. Estará 12.500 quilômetros da superfície do Plutão. Chegou muito perto, em 9 anos de viagem. Suas fotos revelarão se há ou não depressões profundas, porque questão da água, né? Já mostrou que tem montanhas, a topografia é importante na questão da água. A gente percebe, quando, concurseiro, quando você vê alguém dizer, tem água em Marte, é possível ver um rio em Marte, é possível ver um rio não sei aonde, é pelo desenho, é pelas estrias. O vento não faria aquilo, quer dizer que houve um fluxo de alguma coisa que formou um cânion, sabe-se que tem cânion em Plutão maior do que o Grand Canyon nos Estados Unidos. Começa a se levantar discussões, começa a se levantar hipóteses. Até pouco tempo, tinha gente que morria na fogueira por dizer que a Terra era redonda e que nós girávamos ao redor do Sol. Galileu, por enxergar com um telescópio a Lua, foi preso, ficou confinado e só não foi para a fogueira porque falou, desculpa, me enganei. Estava enganado e deram perdão a ele, porque ele tinha uma filha também que era freira. Tá bom? Volta lá então para o item 3 agora, dizendo o seguinte, continua o 2, desculpa. A sonda detectou sinais de uma capa polar, quer dizer, que a sensação que tem gelo, basta saber se é um gelo de H2O. Plutão é tão frio, que o nitrogênio que respiramos na Terra, que existe ali, forma gelo de nitrogênio, mas é possível que uma tênue atmosfera de nitrogênio envolva o planeta. Está discutindo isso, quem sabe um dia teremos que morar lá. Se isso se comprovar, a sonda vai resgatar uma amostra e medirá o quanto o planeta está, esse planeta não está liberando nitrogênio no espaço. Precisamos entender esses gases que ali existem. Vamos para 3 aqui, que é importantíssimo, O que essa sonda está fazendo exatamente? A sonda não vai pousar em Plutão, tá bom? Não tem que fazer isso. Se acontecer, é um desastre, perde-se a nave. Ela tem que continuar. Ela vai apenas sobrevoar o Plutão. Nesse caso que a gente está gravando hoje, é só um sobrevoo. Ela já fez isso aos 50.000 km/h, batendo fotografia a todo instante e demora 4 horas para devolver. Então, e ela vai fazendo essas imagens e já vai mandando para a Terra. Como corre-se o risco de, no giro ao redor de Plutão, ela ser atingida por partículas, por ventos e ser deslocada e perder essas informações? Então tira a fotografia e já manda. E a NASA já foi divulgando isso para ver como que nós iríamos nos comportar, iríamos receber
toda essa imagem. Olha só, veja mais esse texto que eu quero que você anote aí. Se tudo sair como está previsto, e os resultados vão demorar para ser divulgados, as primeiras imagens chegarão na madrugada da quarta-feira, que já chegaram, né? Só estou pegando lá a imagem, a matéria da BBC. Mas muitas outras depois dessa quarta-feira vai demorar ainda para ser divulgado. 16 meses de estudo. E ainda, veja mais um detalhe, coisas que hoje são faladas, coisas que foram faladas durante a primeira semana de Plutão, vão demorar para serem entendidas. Demora-se para ser percebido, demora-se para ser concluído a ideia. Como eu mostrei lá no início, aquela saída do foguete, né? A Novos Horizontes indo para Plutão, falou isso. Eu lembro que há 9 anos, pouco se deu atenção a isso, quase nada se falou sobre esse assunto, porque era uma missão muito arriscada, a chance de perder a nave no meio do caminho era muito grande, e agora, quase uma década depois, se torna, do ponto de vista científico, o maior já produzido pela NASA. Talvez mais importante do que a chegada do homem à Lua. É fantástico isso. Por que é fantástico? Concurseira, trabalha com a ideia. Imagine viajar a 50 mil quilômetros por hora durante 9 anos e ainda ter energia, uma parte ela vai captar do Sol, é claro, para mandar estas imagens para a Terra. Imagine 9 anos como eram os nossos celulares. Imagine 9 anos como eram os computadores. Quanta tecnologia de 9 anos para cá foi inventado. E esta nave, a Novos Horizontes, continua produzindo para nós. E ela vai além, né? Vai chegar, eu vou voltar lá para vocês, lá no início, aqui ó, por favor, mostra lá para nós, Gerson e Reginaldo. Ela tem que chegar aqui até o cinturão de Kuiper, que tem muita poeira, muito resto de planeta, muito meteoro nesta região para fotografar. Aí não se sabe quanto que ela vai produzir e devolver informações para este planetinha, né? Olha como nós somos insignificantes em termos de universo. Nós somos insignificantes. Vale a pena repensar sobre isso. E quando eu disse lá no início, tá? Quando eu falei lá no início que era o ser humano em Plutão, por causa dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, ó, por favor, parte das cinzas da nave, a nave carrega parte das cinzas desse astrônomo aqui, que descobriu Plutão lá nos anos 30, imagine só nos anos 30. O Klein, que é o grande descobridor, ele viu Plutão usando esse telescópio manual. Ele não tinha noção nos anos 30, menos de 100 anos depois, que o espírito humano seria capaz de criar uma sonda, uma nave espacial que levaria, em homenagem a ele, né, ele pediu para ser cremado e, claro, os seus herdeiros foi pedido autorização para que pudessem fazer essa homenagem. É muito simbólico. O fato de levar as cinzas deste astrônomo é simbólico. Em que sentido? O ser humano tem chance, embora produza fome, embora produza guerras, produza matança, o espírito humano pode criar coisas maravilhosas, pode ir tão longe ao ponto de talvez descobrir uma nova casa, se esta vier se tornar inóspita para que nós aqui vivamos. Vale a pena ficar atento, isso é apenas uma pincelada, o que chegou até aqui é pouca coisa, novas informações surgirão sobre Plutão e a gente volta a conversar sobre isso. Grande abraço, vejo você no próximo Aprova Atualidades. Até lá.